Eu estou fazendo uma gravação do passado, de algo muito importante que aconteceu na minha vida. Eu era criança e via minha avó rezando e falava: Deus, quem é o Senhor? Ele respondeu do céu, falou: Maria, eu sou em espírito. Oh, meu Deus, falei: é mesmo? Mas eu não entendi. Aí eu saí. Quando foi em volta de 6 horas, eu saí para rezar, 6 horas da noite. Aí de repente ele falou: Maria, olha para frente, que eu estava olhando para o céu, rezando e olhando para o céu. Quando eu olhei para frente, tinha uma sucuri gigantesca parada. E eu voltei correndo, porque ele disse: quando ela para, é para pegar o ser vivo. E eu fiquei tão apavorada. Falei: ai, Senhor, me proteja. Fiquei olhando de longe até ela subir. Voltei preocupada, não tive coragem de contar para meus pais, porque eu fiquei com medo de ficar com medo e querer mudar de lá. E a gente gostava de lá. E ela estava descendo no lugar do mangueiro dos porcos, que era meus pais tinham criatório de porco. Os porcos sumiam, eu creio que era ela que comia eles. E nós morávamos em frente a uma mata, e essa mata era um lago sem fim. Aí eu estava lá e vi minha mãe no outro dia indo cortar árvore para fazer coisa lá para os animais. Os pintinhos que ela fazia, né? Para guardar os bichinhos lá. E de repente, eu falei: mãe, eu vou com a senhora. Não, não foi assim. Foi assim. O céu brandou. Falou: Maria, siga sua mãe. Eu vi que era Deus que estava me falando. Falei: mãe, eu vou com a senhora, espera aí. Eu saí correndo e fui. Quando eu cheguei lá, ela cortou uma árvore. Parece que ela queria cortar uma árvore grande que tinha, porque tinha mais galho e ia servir para fazer as coisas que ela ia precisar. Quando ela cortou, aquele trem desceu com muita velocidade. Mas a água veio com tanta força e puxou ela. E a foice cortando a mão dela, saindo sangue. Eu falei: oh, meu Deus, minha mãe, nós vamos ver ela nunca mais. E Deus falou assim: Maria, se joga no chão e puxa ela pelos cabelos. Eu deitei no chão jogada e puxei ela pelos cabelos e consegui puxar ela. E nós saímos de lá apavorada. E ela falou assim: oh, meus filhos, talvez nunca mais vocês iam me ver e saber de mim. Aí eu falei: é, mãe, mas Deus cuida de nós. Ele que guia nós. Por isso ela está viva. E nós saímos de lá. Eu nunca esqueci disso. Depois, nós fui lá por plantação de arroz. Eu tô na frente da mamãe, com um pouco um bicho voou em mim. A minha mãe tava com a mesma foice, que ela ia morrer lá no lago. Ela acertou o bicho no ar. Era uma cobra que a gente nunca viu. Um bicho muito estranho. Uma qualidade de uma cobra estranha. Ela voou no ar. E ela, minha filha, por pouco me pegava. Então, aquela foice que a minha mãe estava cortando aquela árvore lá, que ela quase morreu, é a mesma que me salvou lá no arrozal, onde nós estávamos indo. Lá, essa lagoa era muito grande. Ela tem essas cobras, esses bichos ficavam lá, entendeu? E ela num lugar, um terreno fértil. Portanto, minha mãe tinha plantação de arroz grande. Você fez que maravilha? Depois, aconteceu uma coisa. A minha mãe teve uma doença. Ela teve um câncer. A minha mãe ia morrer. Aí o padre ia lá, levar a hóstia para ela, lavava a vasilhinha, colocava na boca dela. Depois eu comecei a fazer voto a Deus para ela ser curada. E clamava o Senhor. Foi de sábado. A minha mãe podia comer mais, ela ia comer pela sonda, porque já tinha ferido todo o corpo, e a ferida já estava parando no pescoço, na boca já. Ela ia comer pela sonda. Mas de sábado para domingo a minha mãe sentiu uma fome tão grande, começou a beliscar. Ela chorava querendo comer, sentia fome e não podia comer. E via as pessoas comendo e queria comer e não aguentava. E ela começou a beliscar e não parou mais. Gente, para glorificar Deus, eu estou dando esse testemunho para as pessoas que não têm fé, passa a ter fé. De sábado para domingo, o câncer da minha mãe desapareceu. O Senhor Jesus queimou o câncer dela. Então, gente, a coisa é muito séria. Eu vou te contar o que Deus é tremendo para fazer na nossa vida. E eu tive um problema muito sério, igual eu tive, anemia, problema de coluna seríssimo. Eu cheguei, nem tinha cabelo, nem escovaria, não aguentava mais. Os anjos lá da chácara. E quando eu vi meus pais, todo mundo saía, aparecia um hino. E eu deitada na cama ouvindo: eu vivo somente para ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Amém.
E de repente eu coloquei de joelho e comecei a louvar, porque eu vi que aquilo era celestial. E eu melhorava. Aí falei, eu vou na igreja, eu vou que Deus vai me curar. Ai, eu não aguentava, eu fui caindo, cheguei lá, eu caía, não aguentei. Quando eu joelhei, não levantei mais. E tudo travou. Eu falei, oh Deus, quando sair daqui de mão de homem pra mim andar de cadeira de roda, eu nunca mais falei com o Senhor. Meu Deus, comecei a ficar desesperada. E de repente eu senti remorso de mim mesma. Eu pedi Deus perdão. Eu pedi. Mas de repente a luz desceu do céu e curou tudo que tinha em mim. O fogo penetrou da cabeça até as pontas dos pés. E eu fui curada de toda enfermidade. Essas enfermidades, eu não tenho nada delas. A perna que estava torta voltou normal. E eu fiquei boa. E eu falei, eu vou gravar esse vídeo para glorificar Deus. Para quem estiver com dificuldade, com luta, passar a ter mais fé. Viver a fé. Confiar no Senhor. E crer que as coisas podem melhorar. É só não desistir. Confia em Deus e toca a sua vida para frente. Mas deve rezar. Rezar sem cessar. A minha avó rezava muito. E eu achava muito importante a minha avó rezar. Portanto, a maioria das orações que eu fico ouvindo, rezando, praticando, meditando, é as orações que a vovó fazia. A vovó rezava o Pai Nosso o tempo inteiro, o credo o tempo inteiro. Ela amava São Bento. Ela amava o Espírito Santo. O Espírito Santo, a minha avó rezava o tempo inteiro a oração do Espírito Santo. Arcanjo Miguel, a minha avó rezava o tempo inteiro a oração do Arcanjo Miguel. Agora eu não sei como é que a minha avó sabia todas essas coisas, porque nós morávamos na roça, não tinha televisão, a gente mal escutava um rádio, ela ia na missa nem direto. Pelo que eu entendia, eu creio que era o Espírito Santo que ensinava a minha avó, porque tudo que a minha avó me ensinava está na Bíblia. Então como é que ela sabia, sendo que ela não sabia nem ler? Então eu cheguei a me convencer que tudo que a minha avó sabia era o professor, era o próprio Espírito Santo. Ai, gente, eu acho tão maravilha falar isso, sabe por quê? Eu tô vendo as pessoas assim tão incrédulas, eles debocham do cristão quando fala do Espírito Santo, que ouve a palavra de Deus, igual eu escuto a palavra de Deus, eles riem, debocham, fica a pessoa até de quadrado. Você sabe por quê? As pessoas estão sendo muito incrédulas. Isso não é bom, não. A pessoa ser incrédulas, isso atrapalha para a sua salvação, porque eles ficam cegos, eles ficam surdos, eles não tiram tempo para ouvir a palavra de Deus e ver as maravilhas de Deus. E quando assusta, já está lá no Lago de Fogo, que é um lugar sem volta. Então, eu estou fazendo questão de fazer essas gravações para glorificar o Deus Todo-Poderoso, que eu estou muito bem e não tenho essas doenças mais, e nem coluna, nem sou de tomar remédio. Tem hora que eu estou passando mal, eu invoco o Espírito Santo, a dor some. Eu descobri que muitas doenças são espirituais, ela atinge o corpo, e muita gente depende de remédio, fica nos hospitais, muita gente são muito incrédulos, eles não acreditam em Deus, e eu acredito tanto, aí eu invoco ele, falo, Senhor, me melhora, não deixa eu ficar doente não, eu preciso tanto do Senhor, tem compaixão da minha vida, Senhor, não deixa eu ficar doente, eu preciso de Ti, seja meu médico, seja meu professor, me instrua, Senhor, porque eu não sei viver nesse mundo. Eu tenho dificuldade de viver aqui. Eu sou um simples ser humano, pequena, necessitada do Senhor, Deus. Me ajude, papai. Me ajude, meu Deus. Eu preciso do Senhor. E assim que eu vivo a minha vida. E a minha mãe, depois o padre encontrou a minha irmã na cidade, que o padre era maravilhoso. Ia lá levar a hóstia para minha mãe, lavava a vasilhinha e colocava até na boca dela. Depois ele viu minha irmã e falou assim, e sua mãe, como é que tá? A minha irmã falou assim, a minha mãe tá mais forte do que eu, você acredita? Eu disse, o quê? Eu ia lá levar a hóstia, preparar ela para a morte, mas Deus prepara ela para a vida. Glória a Deus, aleluia, porque isso chama milagre. A sua mãe está curada, é milagre de Deus. Estou fazendo essa gravação para glorificar a Deus Todo-Poderoso e também para demonstrar o amor, o carinho que os padres têm com a gente lá no interior, que isso ajuda nós muito na nossa fé, na nossa caminhada na igreja, porque ele dá essa atenção lá pra gente. Isso faz falta, né? Nosso ser humano, às vezes lá no interior, nós passamos a gostar muito dos padres, sabia? Porque eles têm uma humildade tão grande, eles dão tanta atenção pra gente, que a gente vai e eles ficam lá na porta lá, cumprimentam todo mundo.
Todo mundo pega na mão deles. Eles é tão humilde e a gente passa a amar muitos padres de lá. Quando saem ou quando morrem, o nosso coração fica partido por causa deles. Que Deus abençoe vocês, padre, pelo amor e atenção que vocês dão pra gente, porque seu amor que você ia lá ajudou